Bom dia, amados irmãos e irmãs, queridos jovens. Graças a Deus estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. A nossa escola bíblica dominical. A lição desse domingo, dia 22 de fevereiro, é a lição número 8, cujo tema é Aspectos da Autoridade Divina de Jesus. Nós somos a Igreja Batista Filadélfia, Jardim das Américas, aqui em Curitiba, cujo pastor é o pastor Luiz Pedroso. Seja bem-vindo. Se puder, compartilhe esta lição para outras pessoas. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Vamos ver os objetivos da nossa lição nesta manhã. Primeiro, conhecer a realidade da autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre o pecado e sobre a vida de todos os homens. Perceber que Deus Pai concedeu ao seu Filho a autoridade para julgar tanto os vivos como mortos. Nós vemos isso no nosso texto áureo, que é: Ele mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Atos 10:42. E praticar a confiança do poder de Cristo para salvar, perdoar e conduzir nossas vidas diante do juízo vindouro. Vamos ler um texto bíblico inspirativo que está em Mateus 8, 23 a 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que maravilha, né, irmãos? A autoridade de Jesus sobre a natureza. Um outro texto de Mateus 9:1-7, que nós não vamos ler todo, mas aqui Jesus, ele, vendo a fé de homens que trouxeram um paralítico abrindo o telhado de uma casa, lhe disse: Perdoados estão os seus pecados. Então Jesus tem autoridade para perdoar os pecados. Vamos então estudar esta lição. Na introdução vamos perceber a autoridade de Jesus é uma das verdades mais impactantes do Evangelho. Ele não é apenas uma ideia teológica, mas uma realidade que se manifesta em todas as áreas da vida. Jesus tem autoridade na criação, no perdão dos pecados e no destino eterno da humanidade, que é muito importante. Enquanto os homens do seu tempo se perguntavam: Quem é este? Nós hoje temos o privilégio de reconhecer: Ele é o Filho de Deus, revestido de todo o poder. O estudo dessa lição nos leva a contemplar 3 aspectos desta autoridade: sua natureza, sobre o pecado e sobre o julgamento final. Vejamos então, irmãos, a autoridade de Jesus sobre a natureza. Conforme o texto que lemos em Mateus 8, 23 a 27, os discípulos enfrentaram uma tempestade aterradora no mar da Galileia. Apesar da experiência com pescadores, não tinham recursos para enfrentar a força das águas. Rapidamente, 2 lições imprescindíveis. Primeiro, a presença de Jesus em nosso barco
não nos isenta das tempestades. Ele não prometeu ausência de lutas, mas sim que estaria conosco todos os dias. Em segundo lugar, muitas vezes, nas horas mais difíceis da nossa vida, temos a impressão de que Deus está em silêncio. É como um pai que solta a mão do filho que está aprendendo a caminhar. Ele solta a mão de um filho não para prejudicá-lo, mas para que ele possa caminhar. E ele está ali perto, tomando cuidado, olhando e de prontidão caso aconteça alguma coisa. Em terceiro lugar, as tempestades não são permissões de Deus para nos destruírem, mas para que depois da tribulação, depois da tempestade, venha a perseverança, venha o caráter aprovado, venha a esperança, como nós lemos em Romanos 5, de 3 a 5. Enquanto o desespero os dominava, Jesus dormia, demonstrando plena confiança no Pai. Spurgeon, um grande pregador, diz que os discípulos inquietaram Jesus mais do que a tempestade. Bem possível, né, irmãos? Ao ser despertado, Jesus ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem. E imediatamente tudo se fez bonança. Jesus Cristo não é apenas mestre de palavras, mas Senhor da criação. Graças a Deus. A Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus durante a criação. João falou isso no capítulo 1, verso 3. E o mesmo que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Hebreus 1, 3. A autoridade de Jesus não é limitada. Ele age, faz, interfere como quer. Tudo está em sua mão. Nada lhe foge do controle. Ele é o dono da história. Isso não é maravilhoso, irmãos? Imaginarmos que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é o dono de toda a história. Aplicação. Diante das tempestades da vida, confiamos mais nas nossas forças ou descansamos na autoridade de Jesus? Vamos pensar, vamos refletir. No tópico 2, vamos observar a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Conforme Mateus 9, de 1 a 7, ao curar o paralítico em Cafarnaum, Jesus foi além das expectativas. Antes de restaurar o corpo, perdoou os pecados, escandalizando os líderes religiosos. Porque questionavam Jesus, dizendo que quem é esse que tem autoridade para perdoar pecados, né? Sua declaração deixou claro que a maior necessidade humana não é a física, mas a espiritual. O perdão que nos reconcilia com Deus. Há muitas lições nessa bela história, irmãos. Apenas Deus tem poder para curar pecados, mas Ele usa homens e mulheres simples, mas que amam pessoas e que são sensíveis à dor do próximo e têm coragem, são ousados e vão além da mediocridade. Nessa passagem vemos que a casa estava cheia. Eles não somente não desistiram e nem murmuraram, nem apresentaram barreiras, mas enfrentaram os desafios para que esse homem tivesse um encontro com Jesus. Eles sabiam que Jesus iria curá-lo. Pessoas dispostas nas mãos de Deus, indiscutivelmente, irmãos, são cheios de autoridade do Espírito Santo. A autoridade de Jesus não está disponível apenas para perdoar pecados, mas também para nos encher a ponto de sermos aqueles que não retrocedem, conforme diz Hebreus 10:39. John Wesley,
grande pregador também, reconhecia isto e declarou: dai-me 100 homens que nada temem senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. O milagre visível da cura foi a confirmação de uma realidade invisível, o poder de Cristo para perdoar. Ele não apenas alivia sofrimentos, irmãos, mas restaura vidas e concede nova identidade. A autoridade de Jesus sobre o pecado aponta para a obra da cruz, onde ele pagou o preço da nossa salvação. Ele pagou o preço, ele morreu para nos salvar. Não são as nossas obras, nem os nossos méritos, nem as nossas boas ações, mas somente a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Aplicação. O que pesa mais em sua vida hoje? As lutas externas ou a necessidade de experimentar profundamente o perdão de Cristo? Tópico 3, irmãos. A autoridade de Jesus para julgar. O apóstolo Pedro declarou que Jesus foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Atos 10:42, que é o nosso texto áureo. Esta afirmação aponta para a universalidade de seu juízo. Ninguém escapará, seja aquele que já morreu, seja aquele que estiver vivo, no dia da sua manifestação gloriosa. Não existe lugar onde possamos nos esconder do olhar daquele que sonda os corações e pensamentos. Entretanto, o próprio Cristo disse, em João 12:47, se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. No verso 48, Jesus completa esta ideia dizendo: há um juiz para quem ele rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então a gente sabe que na primeira vinda de Jesus ele não veio para julgar, ele veio para salvar, para morrer. Mas a palavra dele vai ser a vara de medir lá no final. O pastor Cléo continua seu raciocínio baseado no verso 47. Ele diz assim: à primeira vista, pode parecer haver uma tensão entre essas duas declarações. Afinal, Jesus veio para salvar ou para julgar? A resposta está na compreensão dos tempos da missão de Cristo. Na primeira vinda, veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu ministério foi marcado pela compaixão, pela graça e pela oferta de reconciliação. Jesus estendeu o convite a todos, irmãos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse tempo da graça, sua voz ecoa como um apelo de amor, chamando pecadores ao arrependimento e oferecendo vida eterna. Mas a Escritura também nos mostra que haverá uma segunda vinda, distinta em propósito e caráter. Naquele dia, ele virá não mais em humildade, mas em glória e majestade, assentando no trono para julgar as nações. Podemos ver isso em Apocalipse 20, de 11 a 15 e Mateus 25, 31 e 32. O apóstolo Paulo confirma esta realidade ao dizer que Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que escolheu, Jesus Cristo. Assim, aquele que hoje é o Salvador será no futuro o juiz. Esse juízo será justo, universal e inescapável. Justo porque Deus não faz acepção de pessoas e julgará segundo a verdade. Romanos 2, 2 e 6. Universal, porque todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, 10.
Inescapável, porque até os segredos mais ocultos do coração serão revelados. Romanos 2,16. Cristo veio para salvar, mas virá novamente para julgar. O Cordeiro e o Juiz são a mesma pessoa. Aquele que hoje chama em amor, no futuro revelará sua justiça perfeita. Nossa resposta deve ser render-nos ao Salvador agora, para que possamos permanecer firmes diante do juízo naquele dia. Aplicação. Jesus é juiz de todos, assim como essa verdade molda sua maneira de viver e anunciar o Evangelho no tempo da graça. Conclusão, amados irmãos. Os aspectos da autoridade de Jesus revelam que ele é, em sua plenitude, Senhor da criação, Redentor que perdoa e Juiz que governa os destinos eternos. Que maravilha! Essa consciência deve nos conduzir a uma fé confiante, uma vida transformada pelo perdão e um compromisso urgente em anunciar a salvação. Que a nossa resposta seja render-nos ao seu senhorio e proclamar com ousadia: Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha irmã, querido jovem, e até a nossa próxima lição, se assim Deus permitir. Grande abraço.